Bom dia, meu irmão, minha irmã, chegando com esse momento tão especial para todos nós, momento de esperança e vida neste último dia deste mês de abril, 30 de abril de 2020. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja com todos. Meu irmão, minha irmã, vamos ouvir atentamente agora a palavra do Senhor neste dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos o discurso atraente e ao mesmo tempo dramático, de Jesus sobre o pão da vida. Por que dramático? Porque Jesus está ali diante de uma multidão que não consegue ainda entender aquelas palavras de Jesus, o seu discurso. E hoje Jesus diz que ninguém pode ir a Ele a não ser que o Pai o tenha atraído, que o Pai o tenha atraído. Não é? Depois Jesus lembra também a passagem do profeta Isaías, que diz: todos serão discípulos de Deus. Então, assim como Jesus é o nosso mestre e nós, discípulos, estamos atentos à sua palavra, ele nos instrui, nos educa na fé, no progresso da fé. Jesus lembra também que o Pai é também a voz que instrui. Ele vai dizer um pouquinho mais adiante: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então o Pai é também uma voz, né? Assim como a voz do Filho, a voz do Pai. Jesus faz lembrar isso, né? Ele nos atrai e ele nos instrui para podermos ir até Jesus. Tudo que a gente fala de Deus, a gente já sabe disso, já refletiu sobre isso. A gente fala a partir das nossas categorias humanas, não é? A partir da nossa inteligência, não é?
E desde o início deste capítulo 6, Jesus vai dizer, então, tem que nascer do alto. E Jesus está falando a vida inteira aqui nesse discurso da vida eterna. E não basta o alimento de cada dia, o alimento maná. Mais adiante ele vai dizer, os vossos pais comeram maná, no entanto morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente, não morrerá jamais. A vida iniciada aqui neste mundo, não é? Essa vida alimentada por Cristo, pão da vida, ela não será jamais interrompida, não morrerá, não morrerá. Então veja que Jesus não está falando do alimento material, não é? Do pão de cada dia. E a gente lembra que o povo todo correu ali até onde Jesus estava e ele iniciou esse discurso, mas todos atraídos pelo pão material, não é? Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E agora Jesus fala de outro pão que ele veio trazer, que é o pão do céu, o verdadeiro pão, este que a morte natural que todos experimentaremos não vai romper com aquilo que o pão do céu vai fazer em nós, não é? Em nós. Ele nos dará a eternidade. Quem comer deste pão viverá, não morrerá jamais, viverá eternamente. Então nós somos atraídos pelo Pai. Se não fosse assim, nós continuaríamos tão distante do Pai, nós nem abraçaríamos a fé em Jesus, se o Pai mesmo não nos atraísse, não revelasse o seu amor. E Jesus é a expressão do amor que o Pai tem pela humanidade. É a expressão. Ele enviou o seu Filho e no Filho nós temos esse amor revelado. E aí pensamos logo na cruz do Senhor, né? Expressão máxima deste amor que o Pai tem pela humanidade. Não hesitou em dar o seu próprio Filho para a nossa salvação. E Jesus disse no seu discurso de despedida que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida. Somos sim atraídos pelo Pai. Nós lembramos daquela passagem da sarça ardente, quando Moisés viu uma sarça tomada de fogo que não se consumia, não virava cinzas, e Moisés se aproximou daquela sarça para saber o que estava acontecendo. Ele foi atraído pela curiosidade. Porque o normal é que quando a gente ateia fogo em algo, aquilo vai acabar, vai se consumir, vai tornar-se cinzas. E o que aconteceu é que a sarça não se consumia. Então ele foi atraído por curiosidade, né? Algo sobrenatural estava acontecendo ali, né? Mas ele não foi movido simplesmente pela curiosidade. Quero ver o que está acontecendo ali, não é? E não foi suficiente. Ele não teria compreendido que ali estava o Senhor, que se revelou a ele dizendo, eu sou, né? Como agora Jesus também se revela para nós dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu. E o Pai falou da sarça ardente, dizendo assim, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás pisando é santo. É santo. Nós não podemos caminhar para Deus amparados somente com os recursos que nós temos da nossa inteligência humana. Por isso que nós temos que tirar as sandálias dos pés. Mais do que os calçados que nós usamos para proteger os nossos pés dos espinhos e do perigo, não é?
do caminho, que encontramos no caminho. Mais do que isso, é tirar toda a imagem que a gente tem, toda aquela ideia que a gente tem de Deus. Porque nós não podemos ficar somente na ideia, não é? Na ideia que a gente tem do Senhor. É nessa linha também que Jesus diz que se a gente não for atraído por Ele, instruído por Ele, a gente jamais vai fazer esse compromisso de comunhão com Jesus, de estreita comunhão com Ele. E nós louvamos ao Pai que nos atrai, que nos instrui. Quem se deixa instruir por Ele, aceita a mensagem que Jesus prega para nós neste capítulo 6, nesse discurso dele sobre o pão da vida. Jesus, pão da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto tão bonito, né? Amanhã, com certeza, nós teremos um texto diferente. Vamos refletir um texto da memória de São José Operário. Amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho, mundial do trabalho, e por isso a igreja, para dar um sentido cristão àquela celebração, não é? Instituiu também como memória São José Operário. E amanhã nós teremos um texto diferente. Se formos continuar esse texto do Evangelho de São João, no capítulo 6, discurso do pão da vida, nós veríamos a reação que os judeus ali tiveram, dizendo essa palavra é insuportável, insuportável. Jesus termina dizendo aqui que quem comer deste pão viverá eternamente, e que o pão que ele daria era a sua carne dada para a vida do mundo. Do mundo. Não é? A gente poderia ter uma ideia errada, comer da carne. E é isso que os judeus vão questionar. Como é que pode ele dar de comer da sua própria carne? Não é? Eles ficam escandalizados, não é? Escandalizados com Jesus, com o que Jesus ali diz. Quem comer o pão que eu darei, a minha carne, dada para a vida do mundo. Na carne, a gente pensa em carne, se a carne não for preservada, ela logo apodrece. Bom, e Jesus fala de vida eterna e vem dar a carne, a sua carne. Né? A carne na cultura bíblica significa a pessoa de Jesus. Ou a pessoa. Então, a carne que Jesus fala aqui, que vai dar ao mundo, é Ele mesmo. Como Ele falou, eu sou o pão da vida. Então, a gente não vai pensar num pedaço de carne qualquer, não é? É a pessoa de Jesus que nós comungamos, que nós entramos em comunhão. Em comunhão. E louvado seja Deus pela Eucaristia, por este amor tão grande. Quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, Jesus sendo Deus, o ressuscitado, a gente vê, meu Deus, quanta humildade, não é? Quanta humildade de Jesus, que se dá em alimento, num pedacinho de pão, num pedacinho de pão. É o próprio Senhor, é a sua carne, é Ele mesmo que entra em profunda comunhão conosco e nós com Ele. Deus seja louvado por este dia, por esta reflexão, pela sua companhia, tantos aí saudando os irmãos que estão participando deste momento de esperança e vida, saudando também o Padre. Sim, um bom dia para todos, a saúde de todos, a paz e a serenidade que todos necessitamos, a esperança renovada. Deus seja louvado, né?
Quem sabe a nossa noite tenha sido difícil, de escuridão profunda, de preocupações, quem sabe, não é? Deus conhece a cada um, Deus sabe a história de cada um de nós, Deus conhece a sua história, mas o fato é que Ele nos concede um novo dia, e a esperança se renova, e o amor de Deus é perene, e Ele está conosco e não nos abandona jamais. Não nos abandona jamais. Portanto, nós pedimos e fazemos bem, porque o próprio Jesus nos ensinou a pedir, não é? E a pedir insistentemente, com insistência, sem desanimar, sem desistir. Ele nos deu muitos exemplos para embasar essa palavra dele, né? De orarmos insistentemente. Várias histórias, né? Aquela pobre mulher que buscava o juiz iníquo, que era autossuficiente, prepotente, arrogante, e a pobrezinha mulher foi tantas vezes ali sem desistir que ele acabou cedendo, né? Então, Jesus contou esta parábola, entre outras, para dizer que o Pai nos atende, não é? E que a gente deve ser insistente na oração. Na oração. Santo Agostinho diz que nós somos mendigos de Deus. O que faz o mendigo? Pedir. Pedir. E pedir não é vergonhoso, não, né? Absolutamente. Pedir é um gesto de humildade. Eu tenho uma necessidade. Eu estendo a mão ao outro, né? A pedir. Para pedir. E pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o que significa Ele? Ou melhor, o que significa isso? Senão dizer que nós temos necessidade de Deus. Necessidade de Deus. Portanto, nosso pedido também não deve ser só no âmbito do material que nós necessitamos e que pedimos ao Pai para que nos atenda, mas o nosso pedido deve ser expressão da necessidade que todos nós temos de Deus. Eu peço porque eu tenho necessidade de Deus. Talvez materialmente não esteja me faltando absolutamente nada, mas eu continuo a me dirigir suplicante, pedindo a Deus pela minha necessidade. A necessidade que eu tenho de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, pedir ao Senhor. E pedir insistentemente. Mas não só, também agradecer, louvar, bendizer a Deus por tudo que Ele tem feito, tem realizado em nosso meio. E nos enchemos de gratidão a Deus. Nós nos enchemos de gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que és. Por preencherdes as nossas vidas, os nossos vazios, as lacunas que temos na nossa vida, só o Senhor pode preencher. Sim, Senhor, mesmo que estivéssemos todos na abundância de bens materiais, sem Ti continuaríamos vazios, levando uma vida sem sentido, quem sabe de momentos. Mas o Senhor é vida abundante e plena, e nós te bendizemos e te louvamos por isso. Obrigado, Jesus, pão da vida. Obrigado, Jesus, pela Eucaristia. Muito obrigado, Senhor, porque caminhando aqui, nós somos alimentados para chegarmos à eternidade por este pão que o Senhor nos dá
que é o seu próprio corpo, a sua carne. Muito obrigado, Jesus. E por último, eu quero agradecer também a você que participou de mais um momento de esperança e vida. Muito obrigado pela sua participação, por estarmos juntos, unidos. Pedimos a Deus também pela saúde dos doentes. Continuamos pedindo para que passe esse momento de pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Tudo vai passar e que a gente saia de tudo isso mais forte, mais resistente, que seja um tempo novo para nós. Muito obrigado. Eu quero dizer que hoje nós estaremos às 17 horas com a transmissão da Santa Missa pelos dois canais, né? Do Face e também do YouTube, às 17 horas. Amanhã, o nosso programa às 9 horas será um programa dedicado a Nossa Senhora. É o início do mês que é dedicado à Nossa Mãe Santíssima. Então nós faremos um momento bem especial para louvar a nossa mãe, a Mãe de Jesus, às 9 horas no nosso programa Esperança e Vida, né? E à noite, amanhã, nós com a Eucaristia iniciaremos as noites todas de maio que vamos celebrar aqui. A partir de amanhã, a missa será no horário das 19, todas elas, né? Todas as missas. Inclusive a do domingo, que a gente vinha celebrando às 9 horas da manhã. Todas as missas serão celebradas no único horário, durante todo o mês de maio, no horário das 19 horas. E você, meu irmão, vai participar conosco, né? Cada noite nós teremos uma pastoral aqui representada por um membro, pelo coordenador, alguém delegado por ele. E assim nós vamos louvar a Mãe de Jesus e Nossa Mãe Santíssima. Até à tarde com a celebração eucarística às 17 horas e a bênção do Santíssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, cheio de ternura e amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.